E antes de pegar no sono, ele olha para cima, viu a escada posta lá no céu, descendo até a terra. E os anjos subindo e descendo por aquela escada. Ele disse: isso aqui não pode ser outro lugar a não ser a casa de Deus. E chamou o nome Betel. E pegou uma pedra ali, ungiu e disse: isso aqui é a casa de Deus. E fez um voto para Deus: se o Senhor me abençoar, para onde eu estou indo, e me der boa chegada e me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo. E o Senhor será o meu Deus. E Deus confirmou. Amém? E chegando lá, trapaceou o sogro, colocava uma... Vocês conhecem toda a história, não é? O sogro trapaceou ele também. Deu ele 7 anos para trabalhar de graça, para casar com uma moça. Aí quando encharcaram ele de vinho, puseram ele para dormir, levou a irmã mais velha. Quando ela acordou no outro dia, cadê a mulher dele? Ele não era mulher, era a irmã que estava dormindo com ele. E ele ficou doido da vida, correu lá no velho e falou: o que você fez comigo? O velho falou: não, é o costume daqui, meu filho, não pode ser a mais nova na frente. Então trabalha mais 7 anos que eu vou te dar outra. Era a lei da poligamia, podia ter sido mais que uma mulher. Concluindo o assunto, meu irmão, ele ficou lá. E quando ele saiu, saiu com uma ovelha, saiu com um rebanho, saiu com tudo. E pôs-se a caminho para encontrar com seu irmão. E aí Deus lutou com ele e fez dele um trapaceador, um príncipe que lutou com Deus. Você tem que ver o final da história, não é o começo. Estão compreendendo? Esaú era do mesmo jeito. Esaú, em seu caráter, era homem melhor do que Jacó, mais cavalheiro. Ele amava o seu pai e as coisas que ele fez, mas Deus escolheu a Jacó. E agora como é que você vai dizer a Deus que foi Deus está errado? E de Jacó veio os 12 patriarcas, e daí veio a nação de Israel. Entenderam, meus irmãos? Deus conhece o fim desde o princípio. Nós ponhamos as nossas apostas no que nós podemos ver. Só que Deus não vê só o lado de fora. Deus só não vê, escuta o que a minha boca fala. Deus escuta o que o meu coração fala. Deus não só vê o que eu faço, mas o que eu intento fazer. As imaginações do meu coração. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito aqui no capítulo 3, verso 5, ele disse: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Deus te chamou não era porque você era justo, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não foi porque você era bonzinho, não é porque eu era bonzinho e nem porque eu sou bom, mas porque Ele apostou em mim, Ele apostou em você, porque Ele sabia que poderia trabalhar com você. Ele poderia confiar que no final você, queira ou não queira, iria cumprir os propósitos de Deus. Enquanto que outro, ele sabe que não ia dar em nada, que mais cedo ou mais tarde Esaú ia vender tudo que tinha por um prato de comida. E quantas pessoas não vendem sua primogenitura por um bom emprego? Quantos cristãos vivem mentindo para manter o emprego? O patrão quer que ele mente, ele continua mentindo. E a Bíblia vem e diz que ficarão de fora não só os mentirosos, mas os que consentem com a mentira. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Deus é Deus para te dar mais do que esse emprego que você tem. Deus é Deus para fazer o que o homem não é capaz de fazer. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora veja que coisa maravilhosa. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu gosto demais disso aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, para a obediência e aspersão. Mas ele diz aqui, não é? Aos eleitos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Aos escolhidos, melhor dizendo, de Deus. Deus te escolheu, não porque você merecia, mas porque Ele se agradou de você. Ele conhece o que está no seu coração. Ele sabe o que você idealiza, o que você deseja. Louvado é o nome de Jesus.
Aí Romanos capítulo 8, 31 e 32 responde a pergunta de muitas pessoas que estão aí fora que não conhecem a Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, como nós nos dará também com ele todas as coisas? Como nós não herdaremos com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu queria ter garganta para pregar tudo que Deus colocou aqui no meu coração. Quem tentará acusação contra um escolhido de Deus? Fala para mim. Isso seria como que se você devesse, meu amigo, hoje, para mim é muito dinheiro, devesse 50 mil reais, e você saber que não tem mais como pagar aquilo, e a pessoa te injuriou, te humilhou e disse: seu mentiroso, seu trapaceiro, seu isso, seu aquilo, e te pôs, como diz o ditado aí, abaixo de rabo de cachorro. E alguém que tinha muito dinheiro, que 50 reais para ele não significa nada, te olhasse assim e visse você por naquela humilhação, ele chegasse assim e falasse para você assim: vem para cá. Quanto que ele te deve, meu amigo? Olha, ele deve 50 mil reais. Põe um jurinho aí. Se for pôr o juro mínimo aí de 3%, vai dar tanto. Não, 3% é muito pouco. Põe mais. 5%. Aí bateu e disse: toma aqui um pouquinho até a mais. Aí volta para você e fala assim: fala para ele se você deve alguma coisa para ele. Faz mais alguma acusação para ele, fazendo um favor. Diga para ele que ele é trapaceiro. Diga para ele que ele é mentiroso. Diga para ele que ele não presta. Isso não é porque você pagou, né? Eu disse: paguei porque eu quis, porque eu fui com a cara dele, eu gostei dele. Então ninguém mais poderá acusá-lo disso, porque eu paguei o preço por ele. E a mesma coisa é você e eu. Quem conheceu o meu passado fica me procurando lá. Quando Jesus disse: eu morri na cruz por ele, eu morri na cruz por ela. O castigo que lhe traz a paz estava sobre mim, sobre as minhas costas eu levei os seus pecados, as suas iniquidades. Então quem vai intentar acusação contra mim? O profeta gostava de caçar. E ele chegou lá numa cabana dos índios, e eles cuidavam dos cavalos. E o velho índio criava cavalos. E tinha uma moça lá que tinha aceitado a Jesus nas pregações do irmão Branham, uma moça índia. E ela falou para o irmão Branham: eu queria ir embora desse lugar, eu queria ir para uma cidade onde ninguém me conhecesse. O irmão Branham disse: mas por que, fulano? Seu pai queria cavalo, se dá bem, ele aluga os cavalos aqui para nós ir caçar. Vocês vivem uma vida boa aqui, por que você queria ir embora? Ele disse: irmão Branham, porque eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse, para mim ter um casamento, ter uma nova vida, porque o meu passado não é bom. E quantas vezes, irmãos, você quer mudar de lugar? Você quer sair, por causa de erros que você cometeu no passado, que você já chorou, já se arrependeu, já pediu perdão, e Deus já te perdoou. Diante de Deus não tem mais nada ali. Mas você quer porque você não consegue esquecer disto. E é só você cair um pouquinho, ficar um pouco deprimido, o diabo volta com aquilo tudo para você. Por isso que o Carlos Moisés, que é um grande compositor, ele chegou a fazer aquele hino: se os teus fantasmas te acompanham, se o teu passado vem por hoje,
Não é isso verdade? Ele fica jogando na sua cara o tempo todo. Quando Deus já te perdoou, Deus não lembra de mais nada. E aí eles pegaram os cavalos e foram caçar. E o irmão chegou para o irmão Bruno e disse: qual que é o problema dela? Ele disse: olha, você ouviu, ela quer sair de lá, ela quer ir para a cidade e recomeçar a sua vida. Disse: não, estou dizendo assim, que ela disse que ela tem um passado que não era muito bom. Em outras palavras, o senhor é profeta, o senhor deve conhecer o passado dela. Deus pode ter te mostrado. Ele disse: irmão, quando Deus perdoa, nem profeta consegue ver mais nada. Ei, Jesus maravilhoso! Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Mas você não esquece, as pessoas